Esse aqui é Sérgio Franco, nosso pastorzão, aquele que tem sido exemplo, não só na vida, né? Eu de manhã estava lendo, acordei com um texto no coração, Franco. Paulo falando aos Colossenses, capítulo 1, a partir, eu acho que do 29, ele fala que o mistério que esteve oculto diante de todos os tempos e gerações, mas agora é manifesto. Cristo em nós, esperança da glória. E eu fiquei pensando como que nós conhecemos um monte de gente que pronuncia, fala de Jesus, mas poucos mostram Jesus ao mundo, porque a glória é a presença de Deus, né? Cristo em nós é a esperança da presença de Deus, da glória dele sobre nossas vidas. E meu coração, assim, de manhã, se encheu de gratidão por ter pessoas, homens, que priorizam a buscar a cada dia se parecer com Jesus e nos animam, né? Nos desafiam a fazer o mesmo. É um grande desafio olharmos para quem está seguindo Jesus e, com isso, ser motivado a seguir também. Isso é bom demais, né? Porque ouvir falar, ter a Bíblia de cor e salteada na boca, falar versículos, gincana bíblica quando você conversa com alguém, é muito complicado quando você olha para a pessoa e não vê a vida de Jesus nela. Nós precisamos ver a vida de Jesus em nossas vidas e na vida daqueles que estão à nossa volta. Amém? Então, meu coração, assim, de manhã, se encheu de alegria por ter exemplos, ter pessoas que eu possa seguir. E é um misto, né? E se me encheu de responsabilidade de continuar trabalhando, como Paulo termina falando, né? Por isso eu me esforço para ser participante do sofrimento de Cristo na vida de vocês. Então, esse é um bom conselho, uma boa palavra. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra seja totalmente inspirada nessa manhã, que ela seja revelada, que o Teu Espírito venha sobre a vida do Teu Filho, Senhor. E assim como Ele tem sido para nós, Senhor, exemplo a ser seguido, Ele tenha, Senhor, nos seus lábios, nessa manhã, a revelação do Espírito Santo no ouvido daqueles que ouvem a palavra, para que, Senhor, o ministério, o chamado que Tu deu ao Teu Filho, Senhor, se cumpra a cada dia, por onde Ele passar, onde Ele estiver, aonde Ele falar, Senhor, onde a presença dEle, Senhor, se colocar, a Tua presença se manifeste com graça, com glória, Senhor, com favor, porque Tu és um Deus que tem o prazer de se manifestar a nós, e Tu buscas, Senhor, homens e mulheres, Senhor, adoradores sobre a terra, para fazer com que a Tua glória seja manifestada. Faz assim hoje, em nome de Jesus, em nossas vidas e na vida do Teu Filho amado, para a glória do Teu nome. Amém. Pegar uma aguinha aqui. Tirar esse negócio, né? Tirar esse babador também, né? Essa máscara, babador, não sei. Queridos, bom dia para vocês. Paz seja com o coração de cada um, em nome de Jesus. Eu espero ser breve. Tenho pensado assim, de verdade, em ser breve. Esse dia dá tempo, mas eu quero ser breve, de qualquer forma. Eu tenho refletido muito sobre esse tempo que nós temos vivido, esse tempo desde o ano de março, para ser mais exato, do ano passado. Me lembro que a primeira live que a gente fez foi a 18 de março, para falar com a igreja sobre o Covid, sobre a importância do cuidado, tudo mais, todos aqueles cuidados que a gente teve desde o princípio. E eu tenho assim uma certeza no coração de que, e falei isso antes, agora fica mais claro, né? De que Deus iria provar, e agora está claro que Deus provou
a sua igreja também, não só o mundo, a igreja, de uma forma geral, todo o povo de Deus espalhado na face da terra, foi muito provado, né? E quando a gente fala de prova, muita gente pensa em sentar numa cadeira e começar a escrever sobre o que sabe. Mas Deus nunca prova o que a gente sabe. Deus não faz um teste com a gente dos nossos versículos, como o Cidinho disse, todos que estão memorizados, de quantos e tal, se a gente vai à reunião, se a gente não vai. O que Deus prova na gente, no fundo, é o que nós somos. É o quanto nós, de verdade, o conhecemos. Essa é a prova, né? Deus não balança as estruturas, né? Quando Jesus falou lá em Mateus 7, lá no final do Sermão da Montanha, cai a chuva, sopra os ventos, os rios transbordam, dá com ímpeto na casa. Deus não faz isso para provar que somos crentes do Paraguai, né, falsificados. Deus não faz isso para testar a nossa sapiência, mas Deus só faz isso para mostrar que nós confiamos ou não nele. Porque é isso que faz o homem edificar na rocha e na areia, né? Edifica na areia aquela pessoa que acredita que tem soluções para a sua própria vida, que faz seus próprios caminhos, como aquela música, que eu não me lembro agora de quem é, mas eu vi que numa blusa da Virá, os meus caminhos não me levam a lugar algum, acho que é isso, mais ou menos isso, é isso mesmo. E a gente tem nossos próprios caminhos, a gente vai fazendo, mas daqui a pouco Deus mostra para a gente que esses caminhos não nos levam, os nossos caminhos não nos levam para lugar algum, porque é a nossa força, é o nosso braço, é a nossa carne. E ele segue dizendo, você ainda confia em você, você ainda confia no teu taco, no teu braço, na tua força. E ele vem para provar isso, ele vem para provar, e o fogo bate na gente, e toda aquela impureza, toda aquela carnalidade que a gente achou que estava morta, ela aparece de novo, a gente leva um susto, a gente fica com medo, sei lá o quê, e fica, meu Deus, eu pensei que esse troço já não desistisse mais dentro de mim, né? Acho que foi Lutero que disse que quando ele foi batizado, ele acreditava que toda essa natureza carnal ia morrer, mas a maldita sabe nadar, ele falou. Morrido, mas ele sabia nadar. Sabe nadar. Então, esse é o drama, né? A gente descobre. Mas quando Deus prova, Lu, parece que aquelas coisas mais profundas vêm à tona de novo, né? E Deus começa a revelar tudo, mais uma vez, e mostrar a nossa desconfiança dele, como a gente, de verdade, não confia nele, né? E agora, esse dia, a gente teve alguns encontros, né, com os pastores aqui. No primeiro momento, a gente tomou um café, né, longo café, de algumas horas. Depois, a gente precisou ir lá em São Bernardo do Campo, fomos juntos para nos despedirmos lá. Não nos despedimos, na verdade, não. A gente foi lá para ter comunhão com o sofrimento do Fonseca e da sua família e da igreja, né, que todos sofrendo ali grandemente pela ausência, uma perda temporária da Martinha, né, que já era aprovada e já vinha passando tribulação antes do Covid, tá, Márcio? Eu lembro de uma das primeiras lives, eu falei que tem gente que estava sendo provado antes, que não precisava de Covid para provar, né? Tem gente que Deus, quando quer provar, ele mete a gente no fogo da fornalha, da aflição, independente de qualquer coisa. Mas os irmãos me fizeram um convite muito gentil, o Ziel, que me jogou o laço, né? Acho que estava tudo tramado. E aí, mas o Flavinho perguntou ontem assim, tem algum tema? Eu falei assim, cara, eu vou dar um tema. Assim, me veio uma inspiração. Não fuja do amor. Eu, na verdade, irmãos, eu não queria pregar nem ensinar, eu queria conversar com vocês. Porque eu percebo que eu fico muito mais à vontade, mais inspirado, quando eu converso. Eu vejo isso no apacento. Eu vejo isso no apacento. Às vezes está apacentando, mas, meu Deus, começa um assunto, e a gente fica tão inspirado. Ontem, eu sentei ali, eu estava numa rede lá na casa do meu filho, chegaram alguns discípulos lá que caminham com ele, e eu não sei, começou um assunto, meu Deus, daqui a pouco eu percebi que a gente estava horas falando de Jesus. Horas, falando de um tema tão importante. E eu acredito que isso, inclusive, embasou o que eu queria conversar com vocês, né? Não fuja do amor. Um conselho que eu quero dar para você que está em casa, de repente,
Essa é a melhor live que existe, né? A live que a gente está falando e olhando para os irmãos. Essa é a verdadeira live. Né? Então, você que está na live aí em casa, aí, em algum outro lugar, eu queria te dar esse conselho para a tua vida. Não fuja do amor. Eu vim aqui para isso, para te falar isso. Eu sei que alguns, né, poderiam perguntar, mas, Franco, quem seria capaz de fugir do amor? Quem seria capaz de fazer um negócio desse? Eu te respondo, com toda a liberdade. A mesma pessoa que é capaz de entristecer o Espírito Santo, a mesma pessoa que é capaz de apagar o Espírito Santo. Ó, se o cristão é capaz de entristecer o Espírito Santo e apagar o Espírito Santo, até essa pessoa é capaz de fugir do amor. Essa mesma pessoa é capaz de fugir do amor. Talvez uma outra pergunta que caiba é: por que essas pessoas fazem isso? Eu acredito, amados, que a maioria esmagadora faz isso por pura ignorância. É gente que ignora. Então, por exemplo, quando um cristão ignora que ele pode entristecer o Espírito Santo com as suas palavras, ele fala um monte de bobagem. Ontem eu ouvi um rapaz dizendo que a mãe dele participa de uma congregação onde tem um monte de regras esquisitas, aparentemente santas. Um rapaz falando isso, aparentemente santo, mas ela, por exemplo, fala um monte de palavrão, coisa e tal. Ela não sabe como esses garavatos, como diz o chileno, essa palavra torpe, esse linguajar perverso, entristece o Espírito Santo. A gente não fala palavrão porque a gente mudou de religião. A gente não fala porque o Espírito Santo não gosta. A maior parte das nossas palavras torpes são maldições. E o Espírito Santo está na nossa vida para abençoar. Ele é a fonte de bênção. Diz que rios de água viva transbordam daquele que recebeu essa água. O Espírito Santo está presente. Nós cantamos hoje aqui que o Espírito Santo está em nós e fizemos a oração que ele intercede por nós, ele ora por nós. O Espírito Santo é vivo. Nós somos o templo dele, um templo móvel, de rodinhas. A gente caminha no poder do Espírito Santo. A gente vai até as pessoas para levar o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não vai com a gente vai fazer o que lá? Quando as pessoas resistem à verdade, elas resistem ao Espírito Santo. É a Ele, é o Deus que está em nós. Jesus falou, fez essa promessa, ele falou: ó, eu e o Pai viremos e voltaremos, e vamos fazer morada em você. Eu sei que a gente até cantou isso hoje aqui, que a gente se esconde nele, que ele está em nós, a gente está nele, mas isso muitas vezes é só música, canção, e muita gente não tem uma revelação clara, plena, de que o Espírito Santo, de fato, habita nela. Imagina, olha, eu lembro que em 2014 eu peguei uma carona com Denise, a gente foi até Israel. Eu digo carona porque, na verdade, quem foi convidada foi ela. A irmã falou: eu queria convidar a Denise, levar a Denise para Israel, mas eu sei que ela não vai sem você. Eu falei: opa, ganhei aqui, vou na aba. E fui na aba. Mas eu lembro lá no Muro das Lamentações, que só pode entrar homem, mulher não entra, mas homem entra. Eu vi gente se derramando, cristão assim, uma oração tão empolgada, fogo caindo lá no Muro das Lamentações. E eu fiquei tão admirado, porque a gente teve tantas outras oportunidades de orar, não vi tanto fogo. Aí até que eu fiquei curioso, me aproximei do irmão lá e falei: amado, eu estou curioso, o que é? Por que o fogo está caindo aqui e não cai em outro? Não, porque a oração que faz nesse lugar, ele falou comigo, é ouvida, é promessa de Deus. Lembrando lá, 2 Crônica, né? Quando Deus inaugurou o templo de Salomão. Aí eu falei: então, qual é a chance de Deus me ouvir de novo? Eu vou embora daqui, já vim na aba. Quando é que eu vou voltar aqui em Israel de novo? Para orar e Deus me ouvir? Eu falei para ele: você não prestou atenção na conversa de Jesus com a mulher samaritana, não, meu amado? Ela tinha uma dúvida, se o lugar de adorar era no monte, ali em Gerizim, onde eles construíram um templo que os judeus já haviam destruído. Vou lá em Jerusalém. Jesus falou: nem aqui, nem lá. Vem um tempo, é um outro... E a igreja sabe disso, canta isso, fala isso, mas chega na hora mesmo, tu vê que não, os caras não conhecem. Por que alguém foge do amor? Foge porque não conhece o amor. Foge porque não conhece Jesus, não conhece de verdade. Eu falo isso, todas as que eu falo isso, Denise quase me puxa a orelha. Ela puxa. Ela acha que eu falo...
ela acha que é muito forte quando eu digo assim, Denise, não é possível, essa pessoa não conhece. Mas, Franco, pela coisa que você está falando, é tão forte. Eu falei, mas é verdade. É verdade. João 14, Jesus falou com um discípulo amado dele, Filipe. Podia ser Franco. Mas ele falou, Filipe, você está há tanto tempo comigo. Tanto tempo que você está comigo. Você não tem me conhecido. Você não me conhece. Ah, mas Filipe, de repente, era um cara mais frio. Amado, você se lembra que João e o irmão dele, Tiago, foram batizados? Marcos diz isso. Boanerges, filhos do trovão. Lucas diz que esses camaradas, quando Jesus estava indo lá para a sua morte, passa em Samaria, mais uma vez lá. Samaria não recebe Jesus, porque viu que Jesus estava determinado a ir para Jerusalém. Diz que eles falaram com o Senhor pode orar aqui e mandar descer fogo do céu sobre essa cidade. O apóstolo do amor. Diz que Jesus repreendeu os caras. Quer dizer, o fato da gente ter uma experiência com Jesus, conhece as palavras de Jesus, conhece a Bíblia, canta e tal, e recebeu as bênçãos, recebeu o batismo com o Espírito Santo, recebeu derramar. O fato de a gente provar tudo isso não significa que a gente conhece o Senhor. De verdade, como precisa ser conhecido. Olha a oração de Jesus, João 17. Ele falou assim, a vida eterna é essa. Que te conheçam, ó Pai. Isso é vida eterna, que te conheçam, ó Pai, como o único Deus verdadeiro. E é Jesus, teu Filho. E como é que a gente conhece o Pai e o Filho? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos revela. E ninguém conhece o Pai se não conhecer Jesus. Ninguém conhece. Toda a revelação de Deus Pai, do Deus invisível, do Deus eterno, aquele inalcançável Deus, só é possível por meio de Jesus. Tudo que eu sei sobre Deus, eu sei por causa de Jesus. Eu olho para Jesus e aprendo com Jesus. É a vida dele, é o ministério dele, é tudo. É ele o tempo inteiro. Toda a revelação verdadeira que nós temos de Jesus nos permite entender o coração do Pai. Então, tem atitudes dos irmãos, em geral, eu sei que eu conheço pouco. Mas tem atitude, tem irmão que tá devendo, cara. Pelo tempo decorrido, já deveria conhecer mais o Senhor. Aí você vê pelo comportamento da pessoa. Mas a gente lida com tantas coisas, o Senhor lida. Eu também conversava com o irmão esses dias. Deus permitiu a ele comprar uma casa, ele viu Deus, viu como Deus se moveu. Então, ele estava compartilhando comigo, porque eu estava, graças a Deus, no meio da bênção lá, que ele experimentou. Deus me deu a graça de também cooperar com ele. Mas ele estava tão feliz, mas eu estava querendo dizer para ele assim, eu falei, filho, deixa eu te falar uma coisa. Se Deus te der uma casa e você não chegar a conhecê-lo, é uma tragédia. Porque essa casa fica aí. Essa casa pode ser quebrada, pode ser destruída, pode cair uma bomba em cima. Eu narrei para ele a Segunda Guerra Mundial e falei, Londres pegava fogo todo dia. Imagina um cara que tinha acabado de comprar uma casa em Londres, estava todo feliz, a vida explodiu a Segunda Guerra, daqui a pouco começou a blitz alemã, fogo, bomba, acabou. Acredita você ganhar uma casa, um carro, um dinheiro, uma herança, e não conhecer o Senhor, pô. Que adianta, cara? Você não entendeu nada. Aí comecei a narrar, ele começou a contar a história. Eu falei, é isso que Deus quer. Quando Deus te concede alguma coisa, quando Deus te brinda com alguma coisa, te dá uma bênção, ele quer ser conhecido. Ele quer ser conhecido. Não adianta você experimentar tudo que Deus pode te dar, toda a provisão, e você nunca descobriu o Jeová Jireh da tua vida. Não sabe. Como é que tu sabe que o cara não sabe? Olha o desespero dele. O desespero dele diz que ele não sabe, que ele não conhece, pô. Mas, Franco, tu está sendo pesado. Aí um deles diz, tu está sendo pesado. Eu falei, não, amor. É que quando a pessoa reage assim, ela está dizendo para mim que ela não conhece. É simples. Dá uma tristeza, mas é verdade. Ela pode conhecer os versículos. Ela conhece os capítulos, canta.
ela conhece o culto, ela conhece tudo, mas não conhece o Senhor. De verdade não conhece. Porque se ela conhecesse, ela estava descansada. O conhecimento traz confiança, amados. O conhecimento é que traz descanso. Você conhece. O que adianta tu ter ganhado tantas bênçãos na tua vida se você não conhece o coração de Deus, pô? Não sabe o que Ele pensa, como ele cuida de você, como Ele é fiel. A gente canta, Deus é fiel. Canta, pô. Mas você não sabe de verdade que Ele é fiel. Mas como é que você sabe? Eu falei, olha a alma. O ano passado eu passei 45 dias, eu acho 40 dias, nos Estados Unidos. Voltei com uma crise profunda. Acho que a primeira mensagem que eu ministrei deve estar no YouTube da vida aí. Acho que o título é Filhos sem Pais. E pai é engraçado. Pais, no plural, pode ser pais e país quase, né? Bota um acento, vira país, né? E foi assim que eu vi alguns brasileiros nos Estados Unidos perdidos. Completamente perdidos. Não conhece o Senhor. Dá alma para um green card. Faz qualquer negócio. Tem gente que aceita até divorciar para casar com um americano para ter green card. Tudo crente. Eu vi coisas assim. Só foi. Olha, eu saí pouco, porque eu estava escrevendo um livro Paternidade Espiritual. Eu saí pouco. Mas o pouco que eu saí foi para ficar em choque, Solange. Como diz Paulo, perplexo sem recurso. Sem nenhum recurso. E eu voltava, eu lembro que quando eu caminhava pela manhã, caminhava num condomínio muito luxuoso, de gente muito gerada, e eu caminhava, eu ia triste, orando a Deus, falando, Senhor, ajuda os meus irmãos a te conhecer. Eles não te conhecem. Eles acham que dinheiro é tudo. Olha, quem conhece a Deus tem uma relação diferente com o dinheiro. Quando tu vê o cara agarrar o dinheiro e achar que é o Deus dele, não conhece a Deus, mesmo sendo cristão, pô. Gente que acha que vai viver se for para os Estados Unidos. Gente. Na casa onde eu fico hospedado, que é uma mansão, do lado tem uma família colombiana. Ficaram nossos amigos. Acho que o último casal que a gente teve lá, Denise e eu, foi com esse casal. Casal bilionário. Um cara que compra uma casa por 9 milhões de dólares e diz que foi barato, o que tu acha? Falou assim, foi uma pichincha aqui, pô, não consegui assim. Sentamos, ele disse, esse dia, ele falou assim, não, eu quero levar você e tua esposa para jantar, só vocês. Eu, tá bom, vamos embora. Um jantar, casal tão vazio, tão pobre. Eu queria, irmãos, pegar um pouquinho do Espírito que estava em mim e passar para eles. Queria. Mas eles precisam ser revelados, conhecer Jesus, receber da graça. E eu os amo de verdade. Oro por eles. Tudo que eu faço em castelhano, eu mando para eles lá. Uma palavra, já incluí ele em grupos com os irmãos do Chico. Porque assim, bilionário, pobre, cego, miserável, não tem a graça do Senhor, não tem a vida. E a crentaiada, olha que loucura, Cidinho. A crentaiada que está lá, totalmente cega, ignorante do Senhor. Aí, por isso que eu digo, não conhece. Acho que foi daí que ficou minha crise maior. Eu dizia, Denise, não conhece. Denise falou, mas que coisa forte. Eu falei, filha, mas é a verdade. Jesus podia dizer para essa gente, vocês estão comigo há quanto tempo, mas vocês não me conhecem. Vocês não sabem quem eu sou. Olha a vida da igreja. Olha as pessoas fugindo da disciplina, do relacionamento. Olha como Deus provou a nossa comunhão nesse tempo. Olha quanta gente aproveitou esse período de pandemia para se esfriar mais ainda, para se enterrar nos seus próprios hábitos, vícios. Quanta gente mergulhou mais ainda, em vez de ir para a palavra, porque aqueles pilares da igreja, porque a igreja tem pilares, né? Atos 2:42, perseveravam na doutrina,
dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Duas desses pilares apontam mais para o amor a Deus. Doutrina, o apego à palavra, e as orações falam desse amor a Deus. Mas dois desses pilares falam do amor à igreja, ao próximo, a comunhão e a mesa do Senhor, o partir do pão, que fala dessa comunhão. Irmãos, agora tu pode vir igual aqueles caras que passam raio-x e ver as colunas, os pilares da igreja. Quanta gente ruiu na comunhão, acabou a comunhão. Veio o Covid e o Covid levou a comunhão junto. Arrebentou tudo. Outros já devem ter assistido todas as séries de todas as Netflix da vida aí, mas a palavra, nenhum apego com a palavra, nenhum convívio com a palavra, com a oração. Tem tempo para tudo, menos para orar, para ler. E partir o pão nem pensar. Você vê assim, como Deus provou. Como Deus provou as nossas mutualidades. Eu estava falando com os irmãos. Deus, Ele é muito tremendo. Ele nos derramou o Espírito Santo. Romanos 5,5 diz que a esperança não confunde, lembra? Porque o Espírito Santo, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Ele é derramado, não foi pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas Deus é muito tremendo, porque Deus fala assim, Deus derrama o Espírito Santo e testa a gente. Mas como é que ele testa? Na comunhão. Agora que o Espírito Santo está em nós, vou testar você. E ele dá para nós mandamentos recíprocos, né? E também dá para nós cuidados recíprocos. Como assim, Franco? Mandamentos, cuidados, assim. Tudo que Deus diz assim, faz para o teu irmão, Ele está dizendo assim, isso vai construir amizade, isso vai construir um relacionamento verdadeiro. Amai-vos aos outros, acolhei-vos aos outros, lá de Romanos 15, que eu gosto demais desse mandamento. Saudai-vos aos outros, também faz a parte, a saudação. O ósculo santo tem de igual cuidado de uns pelos outros. Sujeitai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, confessai os vossos pecados uns aos outros, perdoai-vos aos outros. Se a gente fizer, a gente constrói. Se a gente cumprir isso, a gente constrói. Mas também Deus dá cuidados. Por quê? Porque o amor constrói e o amor cuida. Mas como é que o amor cuida? Com os cuidados recíprocos. Como, Franco? Não julgueis uns aos outros. Não faleis mal uns dos outros. Não vos queixeis uns dos outros, lá de Tiago, lembra? O juiz está à porta. Não vos mordais e não vos devoreis, Gálatas falando, uns aos outros. Lembra disso? Falei um pouquinho sobre isso. Não vos provoqueis uns aos outros. Não tenhais invejas uns dos outros. Não mintais uns aos outros. Então, assim, nós recebemos esse amor e a gente tem mandamentos para cuidar. E mandamentos para preservar. Cara, acho que eu estou fugando aqui. Se alguém tiver um lencinho de papel, eu vou fazer aqui. Pedir uma licencinha para vocês. Só para não fungar muito, entendeu? Obrigado. É que quando eu choro, eu vazo também pelo nariz, entendeu, Cid? Desculpa. Vazando para tudo que é lado. Desculpa, eu fiquei pesado com isso, porque isso está tão forte no meu coração, irmãos, tão intenso, que eu fiquei pensando assim, o que faz uma pessoa fugir do amor? Ela não sabe o que é amor. Não conhece de verdade. Não conhece de verdade. Você vê isso, às vezes, num filho, quando você quer, por amor, corrigi-lo. E ele foge de você. Eu fugia da minha mãe. Ia para o mato. Minha mãe dizia assim, não tem problema não, galinha de casa não se corre atrás. Então, eu mato ou morro, corro para o mato ou correr para o mato. Mas, assim, a gente não entende o cuidado. A gente não conhece o coração. A gente não sabe quem é Deus. Vive num campo terrenal. Deixa eu dizer uma coisa, amado. Esse mundo é um mundo... Esse mundo que a gente vive, essa coisa terrena que a gente vive, sempre há um horizonte, uma linha.
limitante para nós. Sempre há. O nosso Deus não tem horizonte. Você imagina, Deus olha e não tem horizonte. Deus vê tudo, sabe tudo, conhece tudo. Deus foi capaz de criar o homem, conceber o homem no coração. Daqui a pouco já viu que o homem ia pecar, já providenciou o cordeiro. Deus diz que o cordeiro foi sacrificado, morto antes da fundação do mundo. Deus anteviu. Deus não tem limite. Deus não tem horizonte. Deus sabe tudo. Deus conhece tudo. Quantas vezes a gente, na nossa carne, pretende fazer algo, Deus impede, a gente fica com raiva, daqui a pouco a gente vê a bênção que foi aquele impedimento de Deus. Deus nos barrou de sofrer, Deus nos impediu de pecar. Quantas vezes a gente prova isso? Esse cuidado maravilhoso de Deus. No último dia do Senhor lá com os discípulos dele, ele lavou os pés dos discípulos. Pedro queria tomar o banho todo, lembra? Vocês falam, o que eu faço agora? Você não entende. Mais tarde você vai saber. Daqui a pouco você vai saber. Tu vê? Coisa interessante. Era o apóstolo que andava com ele. Não sabia, não discernia. Mas eu olho assim e digo assim, meu Deus, Pedro foi cheio de Espírito Santo, era outro homem. Nós recebemos o Espírito Santo e continuamos sem entender por que Jesus faz algumas coisas na nossa vida. Continuamos ainda lutando com Deus. De vez em quando a gente pega a gente lutando contra Deus. Vai pastorear de verdade. Vai pastorear de verdade. Senta com uma pessoa e vê quantas ovelhas resistem a Deus. Quantas pessoas tu pega lutando contra Deus. Não lutando contra o diabo, não, contra Deus. Tu vê quantas pessoas valorizam sua carne. São presididas pelas emoções, pela vontade própria. Não, eu estou com vontade. Muita gente ainda cai nessa armadilha de viver presidida por suas emoções. Gente que quer calibrar o casamento com emoções. Não, meu filho, minha querida, eu completei 60 anos agora, dia 5 de dezembro do passado. Uma das coisas que eu tenho aprendido com Deus é viver cada etapa da vida. Eu nunca vou ter 18 anos. Acabou. 30, já foi. Mas eu posso viver com 60, pô. Eu tenho que curtir os 60 pô. Eu tenho que me alegrar em Deus. Eu preciso me alegrar. Porque, inclusive, alegria, deixa eu dizer uma coisa para você, é um dos maiores testemunhos nossos. Tu vê que coisa interessante. Tem gente que está murmurando, se queixando, tudo que Deus fala para não fazer, da igreja, do irmão, do pastor principalmente, né? Pastor sem vergonha mesmo. Aí, pá, pum, e vive uma vida amargurada, triste. Olha o testemunho que você está dando para a tua tristeza. Conversava com a minha esposa um dia sobre isso. Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegre-se no Senhor. Por que será que Paulo insiste tanto com isso? O cara estava preso mandando o outro ficar alegre. Eu vou te falar por quê. Porque é assim, o reino de Deus, diga comigo, o reino de Deus é paz. Mas o quê? Justiça e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é alegria? É ou não? Então, quando a gente está expressando que reino? Menos de Deus. Mas tem momentos que a gente está assim, tem. Mas o nosso esconderijo é o Senhor. A gente não tem para quem ir. E nós vivemos, irmãos, assim, a infantilidade nossa nos leva para os extremos. Outro dia eu estava falando, existe um extremo no nosso sacerdócio universal. Como assim, Franco? Sacerdócio, irmão. O evangélico ensina isso mais que os católicos, porque o evangélico diz assim, vai para Deus, você tem um novo e vivo caminho que foi consagrado, o sangue de Jesus te dá acesso ao Pai, vai. O evangelho está sempre animando você a ir para Deus mesmo, porque você tem um sacerdócio, nós somos um reino de sacerdócio e tal, e fica sempre animando. É assim ou não é assim? É mais que o católico é o evangélico. Mas eu, quando olho o sacerdócio das pessoas, eu percebo que existem dois extremos. Quando, cara, tu vê que tem gente que, de verdade, não alcançou ainda, não conhece o Senhor ainda. Como assim, Franco? De um lado, tem aquela pessoa que nunca vai para Deus, que quer ouvir o discipulador, quer ouvir a pastora, nunca vai para Deus. Quer que você diga tudo o que ela tem que fazer. Parece aquele povo de Israel, quando chegou no Monte Sinai, lá fumegante, fogo descendo, e aí Deus
falando para o povo, sobe, e os caras dizem, não, sobe você, vai lá. Ó, fala o seguinte, tu sobe, o que você ouvir lá, tu desce, fala com a gente. Tem essa gente assim até hoje. Gente que não quer pagar o preço de estar com Deus. Pô. Gente que quer ouvir outro falando. Pô. É melhor ouvir o irmão falando, vai lá, fala com a gente, liga para Ana Paula. Aí liga para tudo. Não tem... É um extremo. O outro extremo é a pessoa que diz assim, não, Deus só fala comigo. Deus não usa ninguém para falar comigo. Mas, irmão, Deus fala conosco usando o corpo também. Pô. Por quê? Porque Deus fala por meio de profecia, de revelação, de conhecimento. Havia em Antioquia profetas e mestres, Atos 13. E o Espírito Santo falou lá para aqueles homens, separai-me agora. Como é que tu acha que o Espírito Santo falou? Usou alguém. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Deus usa pessoas. Deus dá visão, Deus dá sonhos. Deus usa pela música. Paulo falou lá, quando vos reuniam, uns tem salmo. Outro tem profecia. Falar em línguas só não é saudável entre nós se não tiver intérprete. Mas se tiver, pode falar em língua, porque alguém vai ser edificado com o teu falar em línguas. Porque Deus fala por outra pessoa, pô. E Deus pode você falar em língua, outro interpretar, pô. Nós somos um corpo. Deus usa as pessoas. Então, de um lado, ninguém quer ouvir Deus entrar no lugar santíssimo. Do outro, eles acham que só ele entra no lugar santíssimo, mas ninguém entra. Aí tu vê esses extremos do sacerdócio. E gente ignorante acerca do amor, mas tão ignorante acerca do amor de Deus. Ignorante que eu digo, ignorante mesmo, amor. Quer ver um exemplo clássico disso? Clássico. A igreja rejeita as pessoas. Rejeita? Rejeita fulano, rejeita homossexual, rejeita não sei o quê. O que você está falando, amado? Não, a igreja rejeita, a igreja faz acepção. Calma, amado, não é assim não. A igreja acolhe todos. A igreja que eu conheço acolhe todos. Ela não acolhe tudo. Tudo ela não acolhe. Todos ela acolhe. É como Deus. Deus ama todos. Ama ou não ama? Ama tudo? Deus acolhe todos. Acolhe ou não acolhe? Acolhe tudo? Deus aceita todo mundo. Aceita ou não aceita? Aceita tudo? Não. O que Deus não aceita? Deus não aceita as coisas do diabo. O diabo é pai da mentira. Sim ou não? Sim ou não? Quando Ananias e Safira decidiram lá, em Atos 5, mentir para o Espírito Santo lá e caíram durinhos mortos lá. O que Pedro perguntou para aquele cara? Como Satanás encheu o teu coração, cara, para vir aqui mentir para o Espírito Santo? Então, tu acha que Deus acolhe a mentira? Aceita a mentira? Compartilha com a mentira? Não. Deus não topa tudo por dinheiro. Deus não, Deus seleciona. Ele quer você, mas não quer o que você carrega contigo, pô. Tuas bagagens, tuas imundícias, tuas mochilas, pode ficar lá fora, pô. Você pode entrar sem isso. Você pode abandonar o teu estilo de vida velho, pô, e vir. Não precisa vir acompanhado com essa bagagem de porcaria, pô. É assim ou não é assim, amado? Deus não recebe as coisas do mundo. Inclusive, tem um mandamento para nós, não ameis o mundo e nem as coisas que há do mundo, pô. Então, é filosofia humana, é ideologia humana, é pensamento humano, é humanismo. Não entra, Deus não vai aceitar. Já tem mandamento para ele, não ame. Não ama, Deus abomina o mundo. Por quê? Porque o mundo é inimigo de Deus, pô. Tu já viu o mundo falar bem de Deus, aplaudir Deus, dar glória a Deus? O mundo nunca vai fazer isso, porque ele é inimigo, amado. É inimigo. O que o inimigo faz com o outro? Ataca, luta, ofende. O mundo quer tirar Deus da escola, Deus de tudo que é lugar, pô. Olha aí. Outro dia alguém mandou um vídeo dizendo que aquele desenho animado, aquela animação que o cara, primeira vez que eu vi, até chorei muito, do burrinho lá, A Estrela de Belém. Disse que tinha uns professores lá na França, lá, que colocou os alunos para fora de uma exibição desse filme. Não, assiste não. Arguídos, mas por quê?
Ah, porque a sinopse não trazia claro que fala muito de Jesus. Você já assistiu essa animação? Eu também choro. Abro a boca. Eu fico emocionado com aquele burrinho. Porque o sonho dele era fazer parte de um séquito real, de um cortejo. E no plano, é claro, a imaginação de alguém, ele carregou o rei dos reis. E no final ele descobre aquilo tudo. É muito maravilhoso. Mas proibido. Proibido em alguns países da Europa o presépio. Proibido. Mas por quê? Porque se usou muito presépio para contar a história do nascimento de Jesus. Os americanos faziam isso muito bem. Os pais com os filhos, os avós com os netos, todo mundo passava lá. Mas foi proibindo tudo que é Deus, o mundo trabalha para apagar. E vai apagar, sim, vai tirar da memória das pessoas. Por quê? Porque o mundo odeia Deus. E por que a igreja tem que amar o mundo? E acolher o mundo e aceitar essa novidade porque é do mundo. Porque todo mundo está fazendo, a gente tem que fazer também. Tu vê que não conhece o Senhor. Deus odeia. Quer ver outra coisa que Deus não acolhe? A carne. João Seixas falou assim, a carne para nada tem proveito. Essa foi a gota d'água para toda aquela galera ir embora. João 6,66 diz que todos os discípulos foram embora. Só ficaram lá os 12. Vocês lembram disso? Vocês lembram? Jesus perguntou, vocês também não querem ir, não? Pedro faz aquela pergunta célebre. Para quem iremos? Embora os músicos, de vez em quando, estragam essa pergunta de Pedro, diz que para onde iremos? Pedro nunca perguntou para onde. Ele perguntou para quem? Para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Porque para onde não interessa. Amado, o lugar não é mais importante que a companhia. É a companhia que manda. Faz uma viagem, faz um passeio. Vai turistear aí. E eu te falo, se você tiver sensibilidade, tu vai ver, a melhor coisa é você estar com as pessoas que você ama. A melhor coisa é você estar com... O lugar é o de menos. Se vai ser lá no sertão, se vai ser lá na Europa, lá num lugar bonito, lá, Barcelona. Pô, cara, o que manda é a companhia. Pedro perguntou, para quem iremos? Para quem iremos, Senhor? Só tu tens a palavra de vida eterna. Mas ninguém. Não é um tema qualquer. Jesus falou, a carne não tem proveito. O que a carne não tem proveito? Meu ego não vai me levar a lugar algum. Minha vontade. Irmãos, pastoreio é divórcio. Vai ver vontade presidindo, emoção presidindo, sentimento presidindo, tudo menos a palavra de Deus. Tu vê os casais brigando, saindo no tapa lá, não precisa às vezes ser literal não, mas às vezes se agredindo com palavras e tudo mais. Você senta para ouvir. Ninguém tem uma palavra de Deus para dizer, eu me submeto a ela. E os casais que foram salvos do divórcio? Eu falava para o Fonseca, falei para o Fonseca no dia seguinte, falei, Fonseca, porque eu fui padrinho de casamento do Fonseca também. Ele citou isso lá, inclusive. Eu dizia, Fonseca, eu queria ter dito para aquelas pessoas, não falei, mas eu queria ter dito. Mas eu achei que não era oportuno dizer. O que, Franco? Que não era oportuno. Eu vi um homem que cumpriu cabalmente a sua palavra. Por mais de 30 anos. Foi marido da mesma esposa. E foi até a morte. Até que a morte os separe. Eu estava olhando ali para um homem que cumpriu a palavra. Tão raro, Fonseca. As pessoas cumprirem a palavra. Tão difícil as pessoas cumprirem a palavra. O cara vai no altar, dá a palavra, vai lá, assina, depois, não só para dizer que falou, escreve também, depois vai lá e apaga tudo. Tem gente que já entra no pacto dizendo, se não der certo, a gente separa. Esse pensamento é de Deus? Nunca foi. Quem é que promove essas coisas? É a carne, ela é autocentrada, ela é orgulhosa. Eu conheço pessoas que se divorciaram se gostando. Como é que duas pessoas que se gostam se separam? Por causa de uma coisa chamada carne, orgulho. Eu até digo para os pastores, falar para o meu filho esse dia, eu falei, filho,
é o inimigo mais cansativo da nossa vida. A nossa carne já cansa, imagina a carne dos outros. Você tem uma música de um cara chamado Jefferson Pilar, que ele chega a dizer assim, eu vilão, eu sou minha pedra de tropeço, sou o meu mal, eu quero fugir de mim, eu quero desistir de mim, eu cansei de mim. Você já chegou ao fim de si mesmo? Não é o fim da vida, não. Porque tem gente que quer chegar ao fim da vida. Tem gente que quando sofre, a carne é um negócio tão maligno, que quando a pessoa sofre, ela quer morrer. Ela quer fazer o sacrifício morto, não o sacrifício vivo. Quer morrer. Ah, Deus me leva lá. Mas, querido, se você está muito afim de ir com Jesus, então por que não abre mão da tua carne hoje? Se você já quer ir para a glória, quer esse negócio, quer acabar a tua vida. Por que queremos chegar ao final da vida e não queremos chegar ao final de nós mesmos? Quando tudo está esgotado, os recursos, a força, por que não chegar ao fim de si mesmo? A confiança na carne, olhar para si, se achar autossuficiência. Por que não se render? Porque é isso que é arrependimento, mano. É uma rendição completa. Por que não baixar as armas e parar de lutar com Deus? Por que não? Porque se você conhecesse o Senhor, você faria isso correndo. Porque Ele quer só o teu bem. Se você conhecesse o Senhor, você não lutaria contra Ele. Olha, se você conhecesse o Senhor, você queria a vontade do Senhor. Ah, você já leu, já falou que ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Você já falou isso. Você já disse isso. Mas se você conhecesse o Senhor, tu se renderia completamente à vontade de Deus. Eu vou terminar assim. Falaria mais um pouco. De verdade, porque o meu coração está explodindo, vocês já viram. Não, mas eu acho que os irmãos precisam também parar um pouco para refletir um ponto central. Vou terminar assim. No dia que a gente viajou lá para o velório, que era um velório, era umas 2 horas ali, com o corpo ali, embora a gente ficou um pouquinho mais de tempo, e começou mais cedo do que às 16 horas, né? Eu levantei, e quando eu fui, assim, fazer minha higiene, veio um salmo no meu coração, Salmo 66, versículo 20, que há muitos anos Asaf Borba musicou, que ele diz assim, bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Eu, de repente, como se uma voz estranha dissesse assim, mas Deus não respondeu a tua oração. Como se uma coisa quisesse dizer assim, não, mas você tinha que cantar que não me responde a oração, porque a Marta se foi. Imediatamente, me voltei para aquela voz e falei assim, você está equivocado. Nós somos uma igreja que oramos pela vontade de Deus. Nós aprendemos com Jesus. Se possível for, afaste de mim esse cálice. Mas que não seja feita a nossa vontade, mas a tua. Hebreus diz que essa oração de Jesus foi ouvida. Alguém pensa assim, mas como é que foi ouvida se ele foi para a cruz? Amado, olha, preste atenção na oração dele. Ele falou, Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice. Mas, contudo, não faça o que eu quero. Faz a tua vontade. E qual era a vontade de Deus, então? Qual era a vontade de Deus, amado? Se ele foi para a cruz, a vontade de Deus era o quê? Era a cruz, pô. Se tiver alguma outra forma, afasta, mas se não, é a tua vontade que eu quero. Foi obediente até a morte de cruz, pô.
E aí eu voltei imediatamente para essa coisa estranha e falei, não, nós fomos ouvidos. Eu posso seguir cantando, bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, que não me rejeitou a oração, nem afastou de mim a sua graça. Eu posso seguir cantando. E foi muito interessante. Chegamos lá, aquela galera toda lá, e a primeira pessoa que eu saudei da família foi Felipe. E Felipe falou assim, Deus ouviu minha oração. Mas como assim ouviu a oração, se tua mãe está morta? Não, é que provavelmente na hora que um filho vê uma mãe, já vi isso acontecer diante dos meus olhos, uma criança, eu com a irmã, numa rede assim, perdendo os últimos fôlegos, e eu lembro de um adolescentezinho levantar a voz e falar assim, eu levo a minha mãe, não aguento mais. Ela sofrendo muito, já estava em casa para partir. E na hora que ele clamou a Deus, a irmã foi. Eu vi isso acontecer no meu braço. E ele falou assim, eu já estava orando para Deus levar minha mãe. É a oração mais difícil, é a oração do desapego. É a oração que você entrega o que você ama. Aquela que você ama, você entrega e diz, Senhor, leva. É uma oração difícil. Mas quem disse que Deus não é glorificado nessa hora? Será que Deus só é glorificado e visto quando nós saímos do Covid com vida? Ou Deus também pode ser glorificado quando nós aprendemos a perder pessoas que a gente ama? Quando a gente tem consolo no meio da dor. Será que alguém não pode ser tocado por Deus ao você olhar e ver alguém ser consolado pelo Espírito Santo? Encontrar alegria? Porque é isso que eu ia falar. Alegria é você dizer assim, meu rei cuida de mim. Eu estou alegre porque meu Deus é bom. Ele cuida de mim. Será que alguém não pode ser tocado assim, Solange? Confrontado? Assim, quando vê assim, alguém consolado? E diz, meu Deus, essa pessoa podia estar no maior abismo do mundo, como é que ela está consolada? Ela podia estar no mais profundo abismo, mas ela está consolada. E como Deus é consolador. Você crê que Deus consola, gente? Você crê? Aí Fonseca citou uma expressão paulina, quando ele falou dos tremores por dentro, por fora, né? Os pavores, mas disse que Deus consolou ele, que o Deus da consolação me consolou quando enviou Tito. Então, quando Tito chegou, eu fui consolado. A presença de um irmão me consola, e ele usou isso para dizer como aquelas pessoas ali estavam consolando, como Deus estava consolando o coração dele por meio daquelas pessoas. Por meio daquelas pessoas. Como Deus estava fazendo. Deus é maravilhoso, me consolando por meio de gente. Mas eu vou falar uma coisa para vocês inédita. Vocês não ouviram ainda. Eu estou autorizado a falar, graças a Deus. Se Fonseca estiver em casa, ele vai. Fonseca, ontem antes de ontem, nós estivemos em São Bernardo, não foi? Ontem ele me ligou assim, chorando. E ele quase me arrebentou também. Eu demorei um tempinho para sair de onde eu estava. E ele, no meio do pranto dele, ele falou o seguinte, que naquele dia do velório da Marta, a filha dele foi fazer um exame, porque estava com alguma coisa lá. Eu não entendi muito bem, porque uma pessoa chorando, velho chorando, principalmente, complica mais, né? Chorando. Eu falei, meu Deus, deixa eu ver se eu entendi bem. Ele falou que ela saiu para fazer o exame e descobriu que está grávida. Então, Fonseca despede de uma, recebe outro. Aí eu comecei a chorar também. Já viu, né? Chorou de lá, chorou de cá. E eu vi que ele estava sendo consolado, mais uma vez, pelo Senhor. Ele e a família toda. Ele e a família dele, porque Deus não rejeita a nossa oração. Deus tem as formas dele de fazer. O que faz a gente ficar em desespero profundo é porque a gente não conhece esse amor. Eu posso dizer esse amor porque Deus é amor.
A gente não conhece esse amor, que é capaz de dizer não para a nossa oração, espera, mas também ele é capaz de consolar. Alguém já disse aqui, uma irmã falou aqui, durante o louvor, não me recordo quem, mas declarou, ele vai enxugar toda lágrima. É ele que enxuga. Enxugar no sentido de consolar. Ele vai nos consolar, ele sabe nos consolar. É ele que sabe nos consolar. Ninguém é capaz de fazer isso, mas ele é. Inclusive o Espírito Santo é conhecido também como Espírito Consolador. Ele nos consola. Paulo fala isso aos 2 Coríntios, nos consola e nos habilita, sabe o quê? Aí que é espetacular. Nos habilita a consolar outros, com a mesma consolação que nós recebemos, capítulo 1 da 2ª carta aos Coríntios. Paulo diz, o Deus de toda consolação, ele nos consola na hora da aflição, da angústia, e ele nos habilita a consolar as outras pessoas em outras tribulações qualquer, com a mesma consolação que nós recebemos. Que tremendo é o nosso Deus. Não há por que temer. Não há por que se desesperar. Confia no Senhor. Pega depois a Escritura, amado, e vê quantas vezes Deus nos anima a confiar nele. Confia nele, se atira nele. Eu desafio você a se atirar nesse amor, a não fugir dele, a ir de encontro a ele. Eu desafio você a baixar as tuas armas. Eu desafio você a se render, a parar de lutar, a confiar plenamente no Espírito Santo. Eu desafio você a fazer isso. Entrega toda a tua vida a Ele. Fala para Ele, Senhor, seja dono de tudo, de verdade. Preside não só meu futuro, me enche de esperança, mas não só isso, preside meus sentimentos, minhas emoções. Tira o controle de mim, Senhor. Porque quando você tem controle, você sofre muito. Você sofre, porque tudo que faz você pensar que está perdendo o controle te dá angústia, te deprime, te dá depressão, te dá pavor, te dá pânico. Não tu acha que o pânico se sustenta? Eu falo com autoridade, mas eu passei 7 anos com câncer, com pânico. De 2002 a 2009 eu vivi um pânico profundo. Nunca deixei de fazer as coisas, mas vivi daquele jeito. Coisa horrível. Eu nunca pensei que um ser humano podia viver um negócio desse. Mas era um exercício diário de entrega, todo dia, rendendo, todo dia, rendendo, todo dia, rendendo. Todo dia dizendo, Senhor, porque o pânico é a certeza que tu vai morrer naquele dia rapidamente e tem sinais, você tem evidências no corpo da tua morte. Não é uma coisa simplesmente subjetiva na cabeça, assim, não, é real, você sente o troço, entendeu? Você tem sentimento vivo. Ninguém te convence o contrário, você quer investigar. Eu não fui para o médico, porque no primeiro dia que deu, eu falei, Senhor, eu vou morrer na tua mão. Eu tomei uma decisão. Mas eu sabia, falei, se eu me entregar a isso, se eu começar a investigar, eu vou morrer de tomar tarja preta na vida. Porque eu não queria aquilo, eu fiz uma escolha, obviamente. Mas não foi fácil a escolha. Mas, olha que coisa interessante, olha como é Deus que livra a gente do cativeiro. Em 2009, eu estava no Chile, ainda sofrendo aquela coisa. Eu conhecia já mais os gatilhos, já sabia o que podia disparar, você já conhecia melhor o problema, mas não tinha solução para ele. E aí, termina uma reunião da igreja assim, essa live maravilhosa, não tinha ninguém com máscara. Mas aí chegou uma senhorinha perto de mim, me abraçou. Aí estava cantando, eu estava falando do Espírito Santo. Eu estava falando do Espírito Santo e tal. E aí me lembrei de uma música do Adrian Romero que diz assim, abre os corações e as janelas. Abre o coração e as ventanas, lembra? Abre, para deixar ele entrar. É um convite do Adrian Romero, deixa ele entrar. Aí ele, espírito que se move, ele faz um convite para o Espírito Santo entrar. E aí a igreja estava assim, convidando, por meio da música, o Espírito Santo a entrar, porque a música muitas vezes é a resposta à pregação. Alguém trouxe uma mensagem, você creu,
E aquela música é como uma resposta. Eu quero, pô, é isso que eu quero me render. E naquele momento estava todo mundo convidando o Espírito Santo para entrar. Entra, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Né? Espírito de Deus. Espírito de Deus. E aí, o Espírito Santo encheu o lugar. Aí veio uma senhorinha assim, me abraçou. Olha a importância do ajuntamento da igreja. Né? Eu sempre falo para os irmãos, irmão, está doente, reúne. Está com medo? Reúne. Está frágil? Reúne. Onde houver 2 ou 3 em nome de Jesus, Jesus está ali. Ali tudo pode acontecer. Diz que onde o Espírito Santo de Deus está, há liberdade. Tu crê nisso? Quantos creem? Então o Espírito Santo pode tocar tuas cadeias, tuas correntes. A gente sempre falou isso. Reúne. Não fuja. Reúne. Minha filha, quando se envolveu com o pecado lá, foi disciplinada, coisa e tal. As pessoas até falam assim, não, some, sai, foge, viaja. Eu falei, não, eu quero reunir. Eu sei que a igreja, e graças a Deus, Débora nunca quis deixar de reunir, não é, Denise? Débora sempre quis estar presente em todos os convívios, ela nunca quis deixar. Nós nunca ensinamos aos nossos filhos que a igreja era um lugar de problema. E todos os problemas da igreja eles viam, tinha solução. A gente trabalhava para solucionar. Então nunca foi um lugar assim de falar assim, a igreja fala mal, lugar de fofoca. Nada, a igreja é o lugar melhor do mundo. Na verdade, a igreja não é do mundo, por isso que ela é tão boa. Reúne, tenha comunhão, vai para o convívio. E aí eu estou lá, no meio do convívio, lá, em Colina, chega uma senhorinha, me dá um abraço e começa a orar por mim, aquelas coisas, né? E eu até falei para os irmãos, meu irmão, o Covid vai ser um drama, porque qualquer que a gente se soltar, a gente vai abraçar. É impossível não se abraçar. A gente é grudento, a gente é um povo grudento. Não tem protocolo que nos resista nesse sentido. A gente tenta, mas é mais forte do que a gente. Eu lembro que no auge do Covid lá, os irmãos não vai ter chá de panela da irmãzinha, mas vai ter uma carreata, sei lá, charreata, sei lá que é o nome que inventaram. Eu sei que foi o seguinte, quando pararam os carros, foi tal de gente sair do carro, se agarrar, se abraçar, ferrou tudo lá. É assim, esse povo é assim. Eu falei, gente, não reúne, porque se reunir, cola. E me dá, naquele momento, não sei, no momento, aquela senhorinha veio perto de mim, me deu um abraço, começou a orar por mim, e aí abriu a boca. Quando eu abri a boca, Deus começou a falar por ela. Ó, meu filho, 7 anos já se passaram, você está aqui com isso. Começou a descrever tudo que eu sofri. Descreveu, foi descrevendo, ponto a ponto, falou, acabou. A partir de hoje, eu te livro disso. Eis-me aqui. Foi assim, desse jeito, desse jeitinho maravilhoso que o papai faz, no ajuntamento da igreja, na comunhão dos santos. Que coisa maravilhosa. Quando eu vejo alguém com pânico, eu sofro muito, porque eu sei que é ruim. Quando eu vejo alguém sofrendo, angustiado, depressão, eu sei que é muito ruim. Mas eu sei quem pode livrar você. O Senhor. Eu sei que, às vezes, a pessoa quer sumir, quer se esconder, não quer falar com ninguém, se esconder da igreja, dos irmãos. Mas sabe qual é o lugar que precisa se esconder? É nas asas do Altíssimo. Teu lugar, teu esconderijo, você já tem esconderijo. Você já tem esconderijo. Teu esconderijo é o Senhor. Vou terminar aqui. Agora eu falei que ia terminar meia hora atrás. Jesus tem misericórdia. Vocês que falaram, vocês falam assim, ó, fica à vontade. Falou o quê? O que você está dizendo? Dá uma caneta para ele, Cidinho. Eu vou terminar lendo com vocês o Salmo, que muitas vezes a pessoa pensa que é simplesmente uma chave. Tem gente que usa esse Salmo 91, Salmo 91. Tem gente que usa esse Salmo como se fosse assim, uma forma de cobrar de Deus uma ação. Senhor, tua palavra diz, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 até dizer, por que esse negócio está na minha vida? Aí fica arrumando briga com Deus à toa. Leia esse Salmo com atenção. Ponga atenção, pay attention. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Primeiro, o que habita e descansa à sombra do Onipotente. Ele diz o que para o Senhor?
O que ele diz para o Senhor? Meu refúgio. Esse é o meu esconderijo. Meu baluarte. Deus meu, em quem confio. Olha bem de quem o Salmo está falando. Ele não está falando de qualquer pessoa. Ele não está falando de uma pessoa que se refugia em qualquer coisa, que vai para qualquer lugar, que busca qualquer canto. Ele está falando de uma pessoa que se refugia em Deus, que disse para o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Agora, quais são as consequências disso? Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Vou pegar aqui uma versão, não sei qual é a versão que estão lendo aí. Qual é a versão que estão lendo? É a mesma? Ah, tá bom. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Mas por que eu não vou ser atendido? Porque você disse, tu disseste, o Senhor é meu refúgio. Você fez dele o refúgio. Tu disseste, o Senhor é meu refúgio. Fizeste. Você fez do Altíssimo a tua morada. Você se escondeu nele. Você fez dele a tua morada. Tu acha que vai alguma coisa acontecer lá dentro dessa morada? Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Mas peraí, Franco, peguei Covid. Eu também peguei. Peguei dia 1º de novembro. E tinha os irmãos orando, muito engraçados, os irmãos orando, né? Estou orando, Franco, para não ser Covid. Eu falei, é? Está orando para ser o quê? Dengue? Eu falei, mas deixa eu te explicar uma coisa. Aí tu fala que eu digo que não conhece o Senhor, né? Falei, deixa eu te falar uma coisa, você. O inimigo, ele só é gigante para mim. Tem inimigo que é maior que o outro, mas para mim. Deus não tem ninguém gigante perto dele. Deus não vê gigante. Deus não olha e vê, que gigante. Deus não vê gigante. Eu que vejo gigante, ele não. Para Deus, Covid, ou dengue, ou chikungunya, ou gripe comum, é a mesma coisa. Qual é a diferença? Não, porque um mata, outro não. Meu amor, deixa eu te explicar uma coisa. Qualquer gripe mata. Posso falar mais? Qualquer tombo mata. Qualquer acidente mata. Tu acha que só acidente fake mata? Tem acidente que o cara olha assim, morreu todo mundo vivo. Conversava com a irmã ontem, que ela disse que o carro pegou ela no centro do rio, ela deu e puf, caiu no chão. Ela disse que levantou rapidinho. Ela ficou com vergonha de ficar no chão. Levantou. A mulher que atropelou, minha filha, eu vou te levar. Não. A mulher pagou um táxi para ela ir embora. Ela disse que a vergonha foi tão grande, Franco, eu estava errado, atravessei. Dei 2 voltas no ar, caí. Disse que chegou em casa, o marido levou ela no hospital do Exército, que ela era militar, ela estava toda roxa. Disse que as costas todas arrebentadas, cheias de hematoma. Mas ela caiu, levantou-se. Eu falei, só tinha essa opção, ou você ficar desmaiado também é uma boa opção, né? Desmaiar logo, não sai. Mas se o chão estiver quente, é melhor levantar mesmo. Não é uma boa opção ficar no chão quente. Nós temos os nossos gigantes, Deus não. E sem Deus, qualquer coisa é fatal. E nós temos que estar preparados, inclusive, para morrer. Qual é o problema da morte para nós? Fala sério, você que crê em Jesus. Não, se você crê na Bíblia, de verdade, como é que está a tua esperança acerca do futuro? Porque esperança fala de futuro, não estou sendo quase redundante.
Esperança fala do... Como é que é a tua esperança? A tua esperança acaba quando o caixão desce, ou quando vai para o crematório? É ali que acabou a tua esperança? Se a tua esperança está ali, eu te falo, tua vida é terrena. Você não conhece o Senhor. Se você para ali, tua vida é terrena. Eu falei, amado, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente tem que estar pronto até para o Covid levar a gente, ou qualquer outra coisa, nos precipitar e nos lançar nos braços de Jesus. Pô. A gente tem que estar pronto, porque nem isso é uma ameaça para nós. Ou seja, então, nós somos tão abençoados que nem a morte é o fim. Você diz amém ou não? Diz amém ou não? Então, mas o salmista está dizendo aqui, eles, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Os anjos podem me livrar de um acidente, mas podem me levar para o céu. Pô. Eles escolhem o que eles vão fazer. Qual é a missão deles? Eu não sei. Pode livrar agora de uma bala perdida, mas pode também falar, opa, Franco, chegou em casa, vamos embora. Vão me levar de qualquer jeito, pô. Quem não vai pegar é demônio. Você já viu o testemunho daquele cara lá de Mariporã que levou um tiro e morreu? Já ouviram? Testemunho muito interessante. Eu ouvi o cara contando, ele levou uns tiros, caiu no chão. Na hora, assim, disse que veio 2 demônios e agarrou ele, assim, levou. Mãe crente, né? Mãe crente é fogo, mãe ora, né? Mãe crente ora. E disse que ele está indo embora, assim, os demônios desceram num buraco com ele. Daqui a pouquinho ele ouviu uma voz igual um trovão, falando uma língua estranha. E os demônios soltaram ele, vieram 2 anjos, agarraram ele, levaram lá para o hospital, onde estavam lá fazendo a autópsia dele. Foi quando ele ressuscitou. Ele conta o testemunho dele, conta como foi que ele viu e tal. Mas assim, os anjos vão estar sempre a nosso favor. Diz que eles são ministros de Deus em favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Quantos estão aqui que sabem disso? Tá, quantos, gente? Vai livrar a gente de alguma coisa ruim, ou se a gente fechar o olhinho aqui, ele vai levar a gente para casa rapidinho. Assim, ó, rapidinho. E tu vai encontrar o Senhor lá, e vou te dar uma outra boa notícia. Tu vai encontrar pessoas que você ama lá, que Deus tirou de você. Você vai reencontrar essas pessoas. E tu imagina a festa que vai ser, né? A gente é bagunceiro aqui, imagina lá. Então vai ser aquela alegria, vai ser uma festa. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Ele vai dizendo que pisará o leão, a áspide, calcará os pés o leãozinho, porque ele explica a razão. Porque a mim se apegou com amor. É Deus que está falando isso conosco. Então, porque você se apegou a mim com amor, eu vou livrar você. Porque você se apegou a mim com amor. Jesus fez isso por nós, ele nos agarrou e nos fez filho de Deus, nos deu o dom do Espírito Santo, ele fez isso por nós, amados. É por isso que Paulo orava pelos Efésios, Senhor, ilumina os olhos do coração deles. Concede a eles espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus. Por que tu acha que Paulo orou isso? Para que conheçam, eles tenham esperança na vocação deles, que eles conheçam o chamado deles. E não só isso, para que eles conheçam a riqueza que a gente tem junto. A riqueza que a gente tem, imagina, se a gente conhecesse nossa riqueza, a gente ia ficar lá disputando o green card nos Estados Unidos. Lá tinha um casal lá, um médico, um enfermeiro, o cara botando piso, a mulher fazendo faxina, para morar nos Estados Unidos, para dizer, o que você tem na cabeça, meu amigo? Se tu conhecesse a riqueza que tem dos santos, e Paulo ainda completa dizendo, e para conhecerem o supremo poder que levantou Jesus dos mortos, que opera a nosso favor. É isso que ele ora. Ele não ora para Deus fazer, ele ora para a gente enxergar, para a gente conhecer. Ele não ora para, vou orar agora para você receber. Ele começa, Efésios, dizendo que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Ele começa assim. Ele não diz que Deus vai fazer algo por você. Ele diz que Ele já fez por você. Tudo por você, quer fazer em você e quer fazer entre nós e através de nós, pô. Ele já fez tudo. O que precisa, então? A gente precisa conhecer, ver, enxergar,
ser revelado, descobrir, cair nesse oceano, e se encher de alegria, de fé, e dizer, isso tudo já foi feito. Eu preciso chegar ao pleno conhecimento de tudo isso, pela revelação do Senhor, pela graça e misericórdia dele. Filipe, Boanerges, Pedro, esses homens, enquanto eles não viam, eles não conheciam. Mas teve uma hora que Deus tirou o véu deles, e eles viram e conheceram. Quem é que vai mendigar amor quando descobre que é uma fonte de amor? Qual é a mulher que vai ficar... Qual é o gato gago, que se diz, sabe, com a mais nova agora. A gente falou que gato gago faz mimimi. Essas coisas decidiam, ninguém mais... Vocês conhecem o pastor de vocês, né? Que mulher fica de mimimi quando descobre que ela é a fonte do amor? Rios de água viva fluirão de você. O amor jorra em você. Ninguém me ama, ninguém me quer. Quem faz um negócio desse? Só uma pessoa cega faz isso. Uma pessoa que não conhece. Uma pessoa revelada não faz isso, não pode fazer. Ela vai dizer, aquele cara foi embora, pobrezinho dele, não sabe que deixou o amor da vida dele. Ele não sabe que deixou a pessoa que poderia amá-lo, cuidar dele até o final. Ele não sabe que é louco, é um cego, é um pobre, é um miserável. Coitado, vai ficar com pena. Deixou a fonte. Uma pessoa que fica mendigando amor, não viu nada, não sabe nada, não conhece, nem se conhece, sabe nada, não tem identidade. Por isso que eu vou convidar para ir para o retiro lá. Em nome de Jesus, a gente vai lá para o retiro. Falar um pouco mais de identidade e missão, porque as pessoas não têm identidade. Tu vês um monte de gente sem identidade mesmo, desorientado. Como diz o chileno, desubicado. Porque a mim se apegou com amor. Jesus fez isso por nós. Eu o livrarei. Poluei a salvo mesmo, para a eternidade. Salvo para sempre. Vamos estar lá com Jesus. Você diz amém ou não? Amém. Porque conhece o meu nome. Conhece. Você não é ignorante, você conhece. Conhece. Ele me invocará. Porque é isso que faz a gente invocar o Senhor. A gente conhece, a gente sabe quem a gente clama. A gente sabe para quem a gente vai. A gente sabe para quem nós vamos. Ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia. Eu estarei com ele. Você não está sozinho na tua angústia. O Senhor está contigo. Você pode nem ver, você pode nem sentir, mas Ele está contigo. Ele é fiel. Ele é fiel. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Olha que meu Deus. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Podia dizer, Ele vai saciar a gente com vida eterna. É mais do que viver. Depois Estevão morreu jovem, o próprio Jesus. Mas Ele vai dar a vida eterna para a gente. Ele acabou esse negócio de viver 90, nem é tão negócio. Estou com 60, se Deus quiser me dar mais, amém. Mas eu já estou satisfeito. Já falei, Senhor, me trouxe longe. Mas, por que, Franco, que é tão vital conhecer o Senhor? A vida eterna é conhecer. Quem conhece, não foge dele. Foge para Ele. Amém? É isso que eu queria te animar, dizendo. Poxa, eu falei para caramba para dizer uma coisa simples. Não fuja do amor. Vai para Ele. Mergulha, se agarra, se amarra com Ele. Se apega a Ele. Faz do Senhor teu esconderijo. Eu estou te animando a isso. Faz do Senhor teu esconderijo. Olha, eu estou te desafiando a isso. Aposta tudo. Se lança sem fazer conta. Não queira ver a luz no fim do túnel, não fica dizendo assim, não estou vendo luz nenhuma no fim do túnel. Para com isso. Você não precisa ver nada para fazer o que você tem que fazer. Você não precisa ver nada para se entregar plenamente, totalmente a Jesus. Tu crê nisso? Então não foge. Amém? Senão tu vai ter que ler o Salmo 139, dizer, para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, tu está lá, se desço ao mais profundo abismo, eu não tenho para onde correr de ti. Tu me cerca por detrás, por diante, e sobre mim tu pões a tua mão.
Ou seja, mesmo que você quisesse fugir desse amor, é uma tentativa insana. Também não tem como fugir desse amor, não. É por isso que eu digo que é uma luta. Mas é uma luta besta, burra. Porque ele segue te cercando, vai seguir te falando, vai seguir te envolvendo, vai falar o tempo inteiro contigo. Talvez fale contigo até na última hora, mas vai falar contigo o tempo inteiro. Porque não tem como fugir dele. Davi bem chegou a essa conclusão, né? Para onde fugirei? Tu me sondas e me conheces. Sabe tudo. Amém? Com certeza esses irmãos têm uma canção, mas eu queria fazer uma oração pequenininha contigo, pode ser? Pode ser? Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus. Viemos no nome de Jesus, nós estamos aqui, outros estão em casa, Pai, mas estamos em nome de Jesus, Pai. Paizinho, eu quero tomar emprestada a oração de Paulo pela igreja em Éfeso. Pai, nos concede espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento de Jesus. Pai, ilumina os olhos do nosso coração. Né? A gente precisa ver, Pai, enxergar, para que a gente tenha uma esperança viva na nossa vocação, no nosso chamado. Para que a gente também conheça toda a riqueza que já está disponível, Pai. Tudo que já nos concedeste de verdade, que já é fato. E também a gente quer conhecer esse poder maravilhoso, o supremo poder que Jesus experimentou, porque esse supremo poder levantou Jesus dos mortos, Pai. E esse poder está aqui hoje. Ele opera a nosso favor. Pai, no nome de Jesus, sopra dos quatro cantos o teu Espírito, Pai. E o que restou, o que está restando da tua igreja, depois desse ano difícil, mais esse tempo que estamos vivendo, Senhor, sopra e faz como aquele exército de ossos sequíssimos. Faz levantar um exército numeroso, sobremodo numeroso, na terra. Espírito Santo, mais uma vez sopra sobre nós. E nos dá também essa alegria da gente ter irmãos, Pai. Nos revela a riqueza da igreja, Pai. Revela, Senhor, esse dom maravilhoso que Tu nos deste, chamado irmãos. Nos revela isso também, Pai. De que somos uma só família, um só corpo, uma só igreja, Pai. Pai, se alguém entrou aqui hoje angustiado, depressivo, triste, toca esse coração, toca esse espírito, Pai. Toca essa alma, toca esse corpo. Revela aquilo que só Tu podes revelar, ninguém mais, nem um medicamento é capaz de fazer isso, nem uma ciência humana. Mas agindo o Senhor, ninguém pode impedir, ninguém. Pai, reaviva a Tua obra, reacende a Tua chama, faz o Teu fogo queimar mais uma vez. Pai, se alguém perdeu a esperança, hoje é um dia bom, Senhor. Reaviva a esperança no coração. Se alguém precisa se render, se prostrar, hoje é um dia maravilhoso. Concede essa graça aos Teus filhos. No nome poderoso de Jesus Cristo, que nós oramos, Pai. Amém.